a small rabbit and bring it to you. And if the rabbit is still alive, so you kill the rabbit with a knife. The falconries are not the friends of the shooting hunter. And the shooting hunter hate falconry hunters. The shooting hunter in Germany have a very strong lobby. And they convinced the representation in the parliament, the members of the parliament, to make a regulation that is negative for falconry hunters. They require, this law required that they must make a training and exam in shooting. That was a method of the normal hunters to keep as many falconry hunters out of the woods. Solicitei ao professor que fizesse esse complemento, porque falconeria não é muito um esporte difundido no Brasil. Então, basicamente, é uma caça em que a pessoa treina um falcão, porque ele fica sob o braço, é um animal, uma ave que está treinada para apreender pequenos animais e traz o animal preso nas garras para o suposto caçador, que, na verdade, é quem comanda o falcão. E o segundo complemento que é importante, porque quando ele me ensinava esse caso, eu questionei, falei, professor, mas como é que uma lei tão sem sentido, com conteúdo tão ruim saiu? E ele me diz, não, a lei saiu porque houve um lobby. Na verdade, os caçadores que usam armas tinham um incômodo em relação aos caçadores que usavam falcões, e aí fizeram um lobby de modo que, com essa regra, eles criavam uma submissão simbólica do grupo que trabalhava com falcões de ter que se submeter a curso, a treinamento com armas, ou seja, a se inclinar em devoção aos que usavam arma. This is a clear case of lobby politics. É um caso claríssimo de política de lobby. Therefore, I chose this case. The Federal Constitutional Court argued that the weapons examination for falconers is not, and that's our word, suitable, not suitable for promoting the proper exercise of these, I quote the court, proper exercise of this activity as intended by the legislator. No julgamento do caso, portanto, a Corte Constitucional Alemã entendeu que, observado o subprincípio da adequação, para alguém fazer caça utilizando falcões, não havia nenhuma adequação obrigar que essa pessoa tivesse uma habilitação para o uso de arma de fogo. Therefore, I quote the German court again, no substantially clear reason, end of the quotation, existed for the infringement of the general freedom of action on the part of the falconer, as guaranteed by Article 2.1 of the German Basic Law. Então, diante daquele entendimento de que não havia adequação, segundo a main legis, a intenção do legislador original, firmou-se o entendimento de que nenhuma razão clara, materialmente, substantivamente, existia para gerar esta limitação no princípio geral de liberdade daqueles que exercem a caça com falcões. E, portanto, é um princípio que é também positivado, garantido pelo artigo 2º da Lei Fundamental Alemã, que é a Constituição Alemã. For that reason, the regulation was declared disproportional and, consequently, unconstitutional. Portanto, essa regulação, essa norma, foi entendida como inadequada, desproporcional e, portanto, inconstitucional. Cases in which laws are declared unconstitutional for reasons of unsuitability are rare. Normally, the measure applied by the legislator will at least promote his aims to a certain degree. This suffices for suitability. Ele faz uma ressalva, uma observação de que os casos em que se declara inconstitucionalidade nas cortes
baseada no subprincípio da adequação são raríssimos, porque muitas vezes a mínima movimentação do conteúdo legislativo no sentido da adequação já é suficiente para entendê-la como atendida. E, portanto, poucas são as situações em que efetivamente se consegue chegar a uma declaração de inconstitucionalidade com base na inadequação. For this reason, the practical relevance of the sub-principle of suitability is rather low. The situation is completely different where the second sub-principle of the principle of proportionality, the principle of necessity, is concerned. Então ele enfatiza que, por essa razão, a importância da adequação, embora seja reconhecida, em termos práticos, ela tem uma importância reduzida, e quem vai assumir um grau de maior relevância será o subprincípio da necessidade. This principle requires that of two means promoting P1 that are, broadly speaking, equally suitable. The one that interferes less intensively with P2 has to be chosen. Então, considerando que se busca, por exemplo, promover o princípio P1 e que existam dois meios disponíveis, será adotado aquele que menos vier a interferir sobre um segundo princípio P2, portanto, com o menor sacrifício de outro princípio com ele colidente. If there exists a less intensively interfering and equally suitable means, one position can be improved at no cost to the other. Under this condition, P1 and P2, taken together, require that the less intensively interfering means be applied. This is, again, a case of Pareto optimality. Então, da mesma forma, se existe um meio que, aplicado, produza a menor interferência possível e seja adequado, essa posição é que deve ser adotada sem custo para outras posições. Segundo essa condição, portanto, P1 e P2, tomados juntamente, vão ter uma menor interferência conjunta, por assim dizer. E, nesse sentido, ele identifica novamente aquilo que ele chama de otimização Pareto. An example is the decision of the German Federal Constitutional Court on sweets, especially in the form of Easter rabbits and Santa Claus figures that consist of puffed rice. Ele traz, então, à colação um exemplo julgado também pela Corte Constitucional Alemã a respeito de bonecos sob formato de coelhinhos orientais e também a respeito de a figura de Papai Noel, que não são feitos de chocolate, são feitos com um bolinho de arroz, um arroz é uma espécie de é um amassado, mas que tem aquele, como se fosse um bromato que incha, inchado. Então, um bolinho de arroz inchado, portanto, que é vendido para as crianças e tal, e esse é o exemplo que ele vai trabalhar agora. Yes, puffed rice, that is this white things, which you can, for instance, I think, eat when you are in a cinema. And the aim was of the minister in the German government of economy to protect consumers. If a mother wants to give her daughter at Christmas an chocolate Santa Claus, and she goes into the supermarket and simply gets something, and at Christmas evening, imagine, at Christmas evening he gives to her daughter, he wants to give her a chocolate Santa Claus, and her pure daughter gets a puffed rice Santa Claus with nearly no chocolate. That was a problem. The
government department of economy tried to solve. You see, in these years, the German government department of economy could solve small problems. Now they have greater problem in the European finance crisis. But nevertheless, this is a funny case to demonstrate as clear as possible the structure of the necessity test. Professor, a respeito desse exemplo dos bolinhos de arroz, ele faz um fechamento que, para quem não riu, a gente vai adiantar então. O Departamento de Economia alemão, naquele momento, podia se preocupar com essa proteção de consumidores, no sentido de bolinhos de arroz e tal. Hoje, eles estão um pouco mais ocupados com os problemas de crise econômica na União Europeia, então, portanto, numa situação distinta. Mas sobre o que ele fala, basicamente, é o seguinte: a preocupação de proteger consumidores quanto ao engano, ao consumo por engano. A mãe que, ocupada, vai ao mercado com pressa e coloca no carrinho bolinhos, bonequinhos de Papai Noel ou coelhinhos de arroz, achando que está colocando de chocolate. E ele ainda fez uma observação no início, que esses enganos aconteciam muito nos cinemas, porque a pessoa, no escuro, distraída, abria e mordia o bichinho de arroz, com a correspondente situação de descontentamento. Então, basicamente, proteção de consumidores quanto ao consumo por engano de bolinhos de arroz inchado, de arroz mofado, em vez de estar mordendo um coelhinho, uma coisinha de chocolate. In order to protect consumers from mistakenly taking those puffed rice sweets to be chocolate products, a ban of puffed rice sweets was issued. Então, uma primeira medida que foi adotada para evitar esse problema da confusão, do engano e do consumo por equívoco, foi a proibição de venda dos bolinhos, dos bonequinhos de arroz. This ban is M1, the first means to be considered. Então, a medida que foi adotada foi a proibição. Esta, portanto, será o M que ele vai trabalhar. The question now is of whether there is a second means which is nearly as well for the protection of consumers. Então, a questão é descobrir se há uma segunda medida que possa ser mais eficiente e menos limitadora do que essa. The court argued that consumer protection could be achieved, I quote, in an equally effective but less incisive way by a duty of labeling, saying, be careful, this is not chocolate, but puffed rice. Okay. Can I go? Yeah. E nesse caso, então, a sugestão, a ideia que se chegou é que se poderia obter o mesmo resultado apenas pela aplicação de um rótulo ou de uma informação na embalagem de que não se tratava de bolinho de chocolate, não se tratava de coelhinho nem Papai Noel de chocolate, mas sim de coelhinho e Papai Noel de arroz. For this reason, the ban was declared to be a violation of the principle of necessity and therefore disproportional. Então, em razão disso, entendeu-se que a medida que era de banimento, de proibição da venda dos bolinhos, seria uma medida exagerada, que feria a noção de necessidade e que não era necessário chegar a esse tipo de medida. Portanto, justificou a declaração de inconstitucionalidade. Just as with the principle of suitability, the principle of necessity concerns optimization relative to the factual possibilities. Optimization relative to the factual possibilities consists in avoiding avoidable costs. Então, ele resgata aquela informação também do início, no sentido de que esses dois subprincípios, o princípio da adequação e da necessidade, eles conjuntamente representam as possibilidades fáticas e que, em última análise, o que vem a ser a possibilidade fática? Ela consiste basicamente em evitar sacrifícios desnecessários a princípios. Costs, however, are unavoidable when principles collide. Then
balancing becomes necessary. Only up to here. Ok. Ele diz, no entanto, que sacrifícios sempre serão necessários quando houver a colisão entre dois princípios. E, neste caso, o balanceamento ou sopesamento ou ponderação serão necessários. I'm using the three ideas. Eu estou falando as 3 palavras porque muitas vezes nos perguntam, afinal de contas, qual é a palavra que o professor Alex concorda, vamos dizer assim. Ele gosta de balanceamento, ele gosta de ponderação e não adota muito a sopesamento, mas também não tem restrições. Então, só para esclarecer, que é um ponto que muitas vezes a gente na academia vê as pessoas discutindo, é isso, é aquilo. Então, os 3 estão bons, ele gosta mais de balanceamento. Então, somente. An example, an example of a collision of principle is abortion. Um exemplo que ele vai tratar, então, é o caso do aborto. We have 2 decisions of the Federal Constitutional Court on abortion. Ele tem 2 exemplos que são julgados pela Corte Constitucional Alemã. Here we have a collision with the right to life of the unborn on the one hand and the personality right of the pregnant women on the other hand. Então, ele identifica entre os princípios P1 e P2 que ele vai trabalhar, que no caso do aborto, da medida praticar aborto, que será o M, o P1 é justamente o direito, a proteção aos direitos do não nato, ou, portanto, do feto, e no P2, os direitos de autodeterminação e de vida pessoal da mulher, que será a mãe. In this case, one side must pay costs. Either the unborn loses its life, or the pregnant woman is limited in her possibility of free decision and her personality right. Nesse caso, ele já adianta que um dos lados vai ter que pagar um preço, seja o não nato, o concepto, em perder a vida, ou a mãe em ver limitada a sua liberdade de decidir entre ter ou não o filho. The court solved this, or tried to solve this problem by means of balancing. E a corte, então, entendeu por decidir essa questão utilizando o balanceamento. Now, the text again. Okay. Balancing is a subject of the third sub-principle of the principle of proportionality, the principle of proportionality in the narrower sense. Ele, então, pontua que o balanceamento é a ferramenta de trabalho do princípio da proporcionalidade, representando o seu terceiro subprincípio, que é a proporcionalidade em sentido estrito. From now on, the principle of proportionality, which concerns balancing, is our theme. Então, a partir daqui, ele vai trabalhar o princípio da proporcionalidade e ultrapassa aqui algumas questões. This principle tells us what optimization relative to the legal possibilities is. In my theory of constitutional rights, I expressed the requirement of optimization relative to the legal possibilities by means of a rule that I called the law of balancing. Então, este subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, ele vai nos demonstrar, vai nos dizer claramente o que vem a ser a otimização dos princípios segundo as possibilidades ou limitações jurídicas. Salienta que no livro dele, A Teoria dos Direitos Fundamentais, ele mencionou expressamente a necessidade de uma otimização nesse sentido e que ele denominou Lei do Balanceamento. This rule states, I quote, "The greater the degree of non-satisfaction of or detriment to one principle, the greater must be the importance of satisfying the other." E, de maneira muito resumida, o entendimento é o seguinte: quanto maior o grau de não satisfação
ou de detrimento ao qual se submeta a um determinado princípio, maior deverá ser, necessariamente, a importância de satisfazer um outro princípio. The law of balancing excludes, inter alia, an intensive interference with principle P1 that is justified only by a low importance assigned to the satisfaction of the colliding principle P2. Such a solution would not be an optimization of P1 together with P2. Então, a lei do balanceamento, ela, prima facie, ela já exclui a possibilidade de uma interferência intensa sobre um princípio. E a interferência somente vai ser admitida quando, para excluir uma interferência intensa sobre um princípio, eu vá permitir uma interferência que não seja tão forte ou que seja sobre um princípio que tenha menor importância no caso em análise. Portanto, essa solução, ela caracteriza uma aplicação da teoria dos princípios, mas não é uma otimização de P1 em conjunto com P2, tendo em vista que P2 será submetido a um determinado grau de sacrifício. The formulation of the law of balancing has been developed with an eye to a standard situation that appears with great frequency. Então, essa formulação da lei do balanceamento deve ser desenvolvida com um olhar numa situação padrão, numa situação estándar, que aparece com grande frequência. I add. And formulations like the law of balancing are used nearly everywhere in the world. Ele salienta que a aplicação da teoria da lei do balanceamento e da teoria dos princípios, com considerações diversas, têm sido aplicadas praticamente em todos os lugares do mundo. There are a great number of different formulations, and it is often very difficult to understand what this exactly means. E justamente essa diversidade de interpretações e de formulações que são disseminadas nos diversos países acabam por causar uma grande complexidade na compreensão e aí dificultam o fim em si, que é o da aplicação da lei. For a deeper, more precise and complete analysis, the law of balancing has to be elaborated further. This further elaboration amounts to the weight formula. Put it on the back. No. Ok. Apenas para explicar, então, o percurso que já foi percorrido. Fez a diferença entre regras e princípios, falou de proporcionalidade e agora atingirá o ponto 3, falando da fórmula do peso. Ok? Então, vamos passar aqui os 3 subprincípios, adequação, necessidade e proporcionalidade de sentido estrito, e chegamos à fórmula do peso. Então, ele disse basicamente o seguinte, Robert, para um entendimento mais aprofundado da fórmula e da análise completa sobre a proporcionalidade, é necessário compreender a lei dos princípios e também a lei do balanceamento. E para essa elaboração complementar, é necessário enfrentarmos a fórmula que passamos a fazer agora. And now, we go away from the text and I explain it free. The weight formula defines the weight of principle Pi with respect to principle Pj. And you see the two colliding principles do not appear in the weight formula. Então, ele explica que a fórmula vai fazer uma análise do peso concreto em relação aos pesos dos princípios P1 e P2, que ali estão representados por PI e PJ. But the two colliding principles, in the abortion case, the right to life of the unborn and the personality right of the women, are represented by I and J you find on the
left side of the formula, Wij. Então, basicamente, numa situação em que haja colisão entre dois princípios, faz-se aquela contraposição, os princípios, aplicação, no caso concreto, em relação aos direitos do feto, será representada pela variável I, e os direitos de personalidade da genitora serão pela variável J na parte do denominador, na parte de baixo da fórmula. Wij represents the concrete weight of the principle Pi in the case to be decided. A variável WIJ, que é a resposta que fica do lado esquerdo, ela representa o peso concreto da comparação entre o princípio PI e PJ, que para cada caso concreto vai dar um resultado. This concrete weight depends on three factors on both sides of the case to be resolved. E, portanto, essa equação depende de três fatores que serão aplicados para cada um dos princípios, ou seja, de cada um dos lados dos interesses em contraposição. In most cases, the two variables II and IJ are the most important ones. Ele diz que, basicamente, nos casos gerais, a variável II e IJ são geralmente as mais importantes. II and IJ represent the intensity of interference. II, the intensity of interference with the right. And IJ, the intensity of interference if the